Glória a Deus. Cumprimentos os irmãos com a paz de Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, né? Louvo a Deus por essa oportunidade. São 3 dias debruçado aqui, né? Lendo e relendo, estudando, e Deus tem ministrado muito forte ao meu coração, e agora, ouvindo Deus usando a irmã, né, nos louvores, que exalta o nome de Jesus, nos deixa quebrantado. Glória a Deus. Meus queridos, escola bíblica, né, de hoje, dentro dessa revista, os ataques contra a igreja de Cristo Jesus. Nós estamos aqui iniciando, né, a primeira lição, e essa primeira lição, ela é, como diz o pastor Marcos, né, o carro-chefe, é o que vai puxar dentre todas as outras lições, né? São 13 lições, e um detalhe assim muito interessante: das 13 às 12 lições, todas as 13 têm a palavra sutileza, mas da primeira à 12ª, ela começa as sutilezas de Satanás. Então, o escritor, ele veio pautando de forma muito ímpar, de forma muito cristalina, sobre a sutileza do inimigo, do Satanás, contra a igreja de Cristo Jesus. E quero iniciar aqui, né, dizendo assim: as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, e o seu texto áureo, que é o texto carro-chefe de toda a lição, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Veja bem, o texto está dizendo assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, vão negar a fé, vão renunciar, afastar-se definitivamente ou definitivo da fé, vão descrer. Vai chegar um período, nos finais dos tempos, onde que pessoas vão se afastar de tudo aquilo que já creram. É o texto áureo, né? Dando ouvido a espíritos enganadores, ou seja, falsos profetas, pessoas que sem caráter, com intuitos próprios, falsos profetas, e a doutrinas de demônio, ou seja, ensinamentos malignos, ao contrário da sã doutrina que nós ensinamos dentro da igreja, que aprendemos dentro da palavra do Senhor. Esse é o texto áureo. E Jesus, ele sempre alertou isso, né? Mateus 24, Jesus, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Ó, o próprio Jesus, em Mateus 24, já alertava, né? Ó, vai chegar um tempo que vai aparecer profeta e que vão fazer sinais que vão enganar os escolhidos. Meu Deus! Isso é o texto áureo. A verdade prática diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Ó, de forma sutil, bem como o pastor Marcos disse aqui, né? Um sapatinho de algodão. O diabo nunca vai aparecer, irmão, nunca vai aparecer de chifre, garfo, daquela figura, daquela pré-figuração dos filmes, porque senão você corre. A gente bate logo em retirada quando vê né? Então ele vem sutil, manso, de forma sutil e sorrateira, ou seja, de forma tranquila, sem muito alarme, de forma mansa. O diabo defere ataque contra a igreja, ou seja, muitos dos seus ataques são de forma imprevisíveis ou imprescindíveis contra a igreja, contra a igreja. É preciso que cada crente saia ao combate, ou seja, é preciso que cada crente esteja preparado para a batalha, com as armas espirituais dadas por Deus.
Ou seja, o cristão deve entender que essas batalhas só será vencida de forma espiritual. Como? No jejum, na oração e no conhecimento da palavra. Irmão, é uma guerra no mundo espiritual que vem contra a igreja física e a igreja espiritual, que só tem uma forma de vencer: orando, jejuando e estudando a palavra. Por quê, pastor Joel? Porque o diabo, irmãos, ele é potente. Ele é potente. Nós, seres humanos, somos impotentes. Todavia, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Louvado seja Deus por isso. Então, nós temos que estar munidos dessas armas que são as orações, jejum, conhecimento ímpar da palavra. Vamos aqui na leitura diária, na leitura bíblica em classe, diz assim: mas o Espírito, 1 Timóteo 4, de 1 ao 5, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que se rejeita, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Glória a Deus. Isso é a leitura em classe. 1 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo. Meu Deus. Uma introdução aqui para a nossa noite, no início do nosso estudo aqui, a introdução diz assim: neste trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdade, contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, sempre, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo, sempre, irmão, sempre houve a oposição dele. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia, ou seja, ele tem vários meios de atacar a igreja, ou na mesma intensidade, não. Contudo, por trás desses ataques é sempre o mesmo, os agentes por trás desse ataque é sempre o mesmo, Satanás. Ele articula. Os ataques é sempre parecido, né? Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Tem ataque que você vai dizer assim: não é inimigo não, mas por trás tem ele. Ele é sujo, ele não presta, não vale para nada, aquele sujo, aquele imundo. Mas ele vai estar sempre atacando a igreja de Jesus, de forma muito agressiva ou de forma sutilosa. Então, nós temos que estar muito atentos sobre isso. Veja bem, o primeiro tópico aí diz assim, ó, a igreja sob o ataque, a igreja sob ataques, a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas, em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. De forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Veja, eu fui fazendo umas comparativas aqui, escrevendo aqui, a sutileza do ataque. As verdades do cristianismo têm sofrido diversas resistências e diversos ataques. Você vê que ele vem minando a igreja, ele vem trabalhando. Quando os ataques eram bélicos, hoje já não é mais aqueles ataques. A igreja sofreu ataques bélicos no Velho Testamento. Ataques de Nabucodonosor, ataque da Síria, ataque de todos os lados. Hoje os ataques são diferentes.
né? A maior perseguição no mundo não é contra o homossexualismo, não, é cristofobia. O mundo aí fora, para quem estuda um pouco sobre missiologia, quem participa de congressos, vê que a maior perseguição é contra a igreja de Jesus, é contra os cristãos. Já tive em campos missionários de você ficar... Então, hoje os ataques não são mais bélicos, são ataques, né, sutis, resistes. A igreja no passado sofreu com o ataque bélico. Hoje esses ataques ocorrem de forma mais sutil. O escritor mostra isso, e vejamos, com a normalização de comportamentos. Quer normalizar. E a gente às vezes acha, não, está certo, está tudo bem, vem normalizando tudo, os comportamentos das pessoas, querem mudar comportamentos, querem impor pensamentos sobre a igreja. Não, a igreja não pode mais pregar sobre isso, a igreja não pode mais... O que é isso? A nossa carta magna é a Bíblia, irmãos. Nós temos que pregar a Bíblia, vivê-la e ensinar ao mundo a Bíblia. As práticas contrárias à fé cristã têm crescido de tal jeito, rapaz. Pratica-se tudo. E nós temos que tomar cuidado com isso, com essas práticas. Temos que ver, temos que tentar enxergar que nos mínimos detalhes ele está trabalhando. A palavra-chave aqui é sutileza. Ele não vai vir de rabo, ele não vai vir ferozmente contra a igreja, porque a igreja vai para o jejum, vai para a oração, você vai logo entrar dentro de um quarto, e aí ele sabe que ele vai perder, porque quando uma igreja se dobra diante de Deus, meu amigo, não tem demônio que resiste. E ele sabe disso. Por isso que meu pai dizia assim, meu pai era pastor, dizia assim, o diabo vem comendo pelas beiradas. Tem uma historinha, irmãos, tem uma historinha que diz assim, um camarada tinha um papagaio, e o papagaio estava lá fora, um dia chuvoso, pai, chovendo, e o papagaio gritava, e o dono do papagaio gritava assim, ô louro, fica quieto aí, louro, o que está acontecendo aí? O papagaio gritava, nada não. Aí daqui a pouco ele continuava gritando e chovendo, e louro, cala a boca, louro. Ele, nada não. Ô, louro, o que está acontecendo aí, louro? Nada não. Aí ele foi percebendo que a voz foi abaixando, né? Ele abriu a porta assim para olhar aquele chuvão, e louro, o que está acontecendo aí? Aí só o biquinho por lá de fora da cobra, a cobra comendo o papagaio e dizendo, nada não, porque só ensinaram ele a dizer nada não. Tudo para ele era nada não. A cobra estava comendo ele e ele está lá, nada não. Nada não. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, que às vezes o inimigo está com um dedinho e a gente fala assim, não é nada não. E a gente não percebe. A igreja está sob esses ataques. Olha o segundo aqui, o segundo alerta. O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. Meus irmãos, Deus sempre alertou o povo dele sobre os alertas, sobre os ataques do inimigo. Sempre, sempre. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas eram advertências, sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto a grupos, né? Você vê aqui em Gênesis 37, Gênesis 37 é a visão, né? O sonho de José. Ele alertava a família dele, ele estava, vai haver uma fome aí, através do sonho. E houve a escassez onde José foi né? Aí você tinha ali, durante as monarquias, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através dos ministérios dos profetas. Os profetas profetizavam, dizendo, né? Teve vários, Ezequiel disse que o fim viria sobre Israel, a profecia sobre Israel, o fim vem, Ezequiel 7, né? Daniel no capítulo 10, como diz aqui, da referência, Daniel, né, anunciou o acontecimento dos últimos dias, anunciava, Deus sempre usou alguém ou alguma coisa para avisar o povo dele que tem um ataque do inimigo aí. Nós temos que estar alertas, irmãos. Deus sempre está falando de algum modo e a gente precisa pegar. A primeira carta de Paulo a Timóteo, o Espírito Santo é quem dava o alerta à igreja. O Espírito expressamente diz, está dizendo aqui,
Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz, o advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. A expressão aqui está dizendo assim, olha, é claro que o Espírito está falando. Não tem dúvida, da forma que o Espírito fala à igreja de hoje, que tem ataques, que tem dedo do inimigo. E ele está dizendo aqui, ó, a expressão, né, retos, traduzido no grego, né, expressamente, ou seja, de forma, só faltou dizer assim, ó, Deus desenhou que vai chegar tal dia e tal hora. Só faltou, né, o Espírito Santo dizer. A observação que eu coloquei aqui, o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Roma, no capítulo 12, dizendo assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, ou seja, mantenha, seja firme, em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, versículo 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, o mundo que está aí, não se conforme com isso aí não, Paulo dizendo aos irmãos em Roma, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. O Paulo estava dizendo assim aos irmãos em Roma, irmãos, persista, vai estudando, persista na pregação do Evangelho, persista no conhecimento. Para quê, Paulo? Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós persistirmos nesses ataques que tem, irmão, ataque é o dia inteiro. Se você ficar alerta no seu trabalho, tem ataque. Às vezes dentro de casa tem um ataque. Na rua, você está andando, tem ataques o dia inteiro de Satanás contra a igreja, chamada eu e você, ou não tem? Tem, irmãos. O inimigo fica aí, ó, como, ele não é um leão, mas ele fica como um leão procurando o tempo todo quem possa tragar. Às vezes é uma palavra que alguém solta, e se você não estiver atento em espírito, você põe aquela palavra, entra no coração, cria uma ira, pronto. Então nós temos que estar atento que esses ataques é constante. São sutis, às vezes vem em forma até de, você olha assim e fala assim, meu Deus, é bênção, e Deus não está nessa bênção que você achou que era bênção. Então são esses ataques, e Paulo escreveu aos irmãos lá em Roma, dizendo, olha, permaneça, vá para o culto racional, sabe o que ele estava falando? Vai para o culto de ensino, vai para aquilo que você aprendeu, para a sua racionalidade, enxergue o que está acontecendo em sua volta. Paulo estava orientando os irmãos. Mas nós vamos para um terceiro tópico aqui, que diz assim, ó, a igreja na reta final. A igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Irmão, não tem como você dizer assim, aconteceu algo na igreja, meu Deus. Deus alerta, Deus mostra, com sinais. Não tem como a igreja de Cristo Jesus dizer que foi pega desapercebida com os ataques do inimigo, de Satanás. Não, foi deixado escrito para nós. Através do Espírito Santo, através das Escrituras. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que conhecer as Escrituras. Deus disse assim, olha, o meu povo padece. Por quê, Senhor? Por falta do conhecimento. O conhecimento liberta o homem, em todas as áreas, não é só bíblico, você tem que conhecer de tudo um pouco. E esses ataques que vai vir, o próprio escritor está dizendo assim, olha, não há razão, portanto, para surpresas. Não tem esse negócio, fui pego de surpresa, a igreja foi pega de surpresa. Não, irmão. A gente não vai ter como justificar isso a Deus. Fomos pego de surpresa, Pai. Ele diz aqui, ó, foi registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1, a expressão últimos tempos, é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja,
Nesse aspecto, na era da igreja, a igreja primitiva, nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias, e não há razão, portanto, irmão, não tem como ser pego de surpresa. A igreja não pode justificar que foi pega de surpresa. Foi previsto, foi registrado nas Escrituras, ou seja, a igreja tem que estar diuturnamente estudando e meditando nas Escrituras Sagradas, debaixo de muita oração e jejum, ter discernimento das artimanhas sutis de Satanás. A igreja tem que estar debaixo de conhecimento de Bíblia, de oração, de jejum, para estar conhecendo as artimanhas de Satanás. Você já percebeu que tem culto que às vezes é pesado, é arrastado? É a artimanha de Satanás. Aí precisa fazer uma oração fervorosa para que o negócio desenvolva, porque ele fica... E nós temos que estar atento a isso. Nos últimos tempos, 1 Timóteo 4,1 falou isso, haverá um derramamento de Espírito, que faz parte dos eventos, Atos 2,17, derramamento do Espírito sobre toda a carne, filhos profetizarão, terão sonhos, enfim. Então, nos tempos de hoje, aqui tem uma chave, quando o escritor está dizendo, nos últimos tempos, aqui tem uma chave, irmão, que nos mostra que nos dias atuais, ataques contra a igreja de Jesus são de cunho sutil, melindroso, sorrateiro, já prevendo que estamos perto dos últimos dias da igreja na terra. Então, o escritor está nos alertando e colocando nós, para nos alertarmos que esses ataques simboliza o final, já nos dias finais da igreja, apesar que o escritor vai mostrar aqui na frente que tudo que está sendo dito não tem dia e nem hora, mas que está perto dos fins, e os sinais nos mostram isso. Nós vamos ver aqui na frente. Por quê? Porque nós estamos chegando perto, irmãos. Eu tenho um estudo que eu fiz um estudo sobre os dias atuais, os aspectos da volta de Jesus para os dias atuais. São mais de 7 aspectos. Bíblico, aspecto que Jesus falou, aspecto que está aqui na carta de 1 Timóteo, dos dias finais, dos ataques. Então, nós temos que estar atento a esses ataques. Olha o que o escritor continua dizendo assim, olha, ele fala nos ataques que esses sinais dá para prever que são os últimos tempos. A expressão últimos tempos é uma referência ao período, tanto do passado como nós estamos vivendo hoje. Ele continua dizendo assim, Atos capítulo 2, e de forma semelhante, olha o que ele diz aqui, irmão, isso aqui é muito sério. O apóstolo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias, segundo Timóteo capítulo 3, de 1 ao 7. O apóstolo Paulo descreveu como seria o comportamento dos homens nos últimos dias. Jesus diz assim, olha, um discípulo perguntou, Senhor, quando dará-se-á a sua vinda? Ele disse assim, quando aumentar a iniquidade e o amor de muito esfriará. Tem muita gente aí sem amor, não tem, irmãos? Tem, irmãos. Sem amor a si mesmo. Pasme. Tem pessoas sem amor a si mesmo, a si próprio. A iniquidade aumentou de tal forma nos dias de hoje. Pode falar, irmão. Foi, né? Aonde chegamos, né? Uma mãe e o pai mataram o próprio filho. 2 aninhos, né? Irmãos, esse é o final dos tempos, irmão. Pai contra filho, filho contra pai, e por aí vai. A iniquidade, pessoas apostando da fé, e nós vamos ver aqui que essas pessoas são as piores que tem aí para se lidar. Irmão, isso é sinais dos finais do tempo. Olha que Paulo, isso aqui é muito... Olha, Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu a Timóteo na sua 2ª carta. Timóteo já estava pastoreando, Timóteo já estava com a igreja, com a responsabilidade muito grande sobre os seus ombros. Paulo escreveu a 2ª cartinha. Escreveu da onde, pastor Joel? Lá da prisão em Roma. Está preso, está mandando uma carta para o amigo. E ele diz lá no capítulo 2, 2 Timóteo 3:1, olha o que ele diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos
dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmãos, tempos difíceis. Quer ver tempo? Eu pastoreei a igreja 8 anos. Pensa num tempo difícil. Tem crente dodói para tudo. Para tudo. Crente que não consegue amadurecer de maneira nenhuma. Por isso que eu falo, tem que aplicar a Bíblia. Eu falei com o pastor aqui, pastor Adonis, tem que aplicar a Bíblia para poder fortalecer esse povo. Irmão, eu tive problema na festividade porque a irmã decidiu, todo mundo, a cor da roupa. Aí a irmã chegou, não, eu não gosto dessa cor. Eu falei, meu Deus do céu. Aí passei para a dirigente de ciclo de oração. Eu falei, se vira lá com a irmã lá. Aí daqui a pouco foi lá na segunda festividade. Uma irmã porque queria a saia acima do joelho. Eu falei, não, irmã, vamos botar. Aí eu falei assim, brincando, 42 irmãs. Eu falei, irmã, nem eu queria abaixo, então elas não queriam. Ela queria em cima. Eu falei, nem eu nem vocês, em cima. Ela, não, pastor, só uso se for em cima do joelho. Eu falei, misericórdia. Rapaz, tinha tempo para tudo. Tudo que você imaginar. Tudo. Tempos trabalhou. O apóstolo Paulo, vai ter tempo de trabalho. Pastor Adonis, meu Deus, tem que orar muito pela vida dele. Está começando, nós estamos um pouquinho, mas quando começar a crescer demais, vai ter que fazer igual o Jetro, né? Divide aí, Moisés. Divide essa carga aí que é muita coisa, irmãos. Tempos trabalhosos. Porque, olha o que diz, é Paulo que está falando, irmão, não é pastor Joel, não. Tempos trabalhosos, tempos difíceis dentro da igreja, tem muito tempo, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Vai Paulo falando, Timóteo, cuidado aí, Timóteo, cuidado aí, porque haverá homens assim, desobedientes a pai e mães. O que mais tem, meu Deus do céu? Só o sangue de Jesus, que não respeita, e obedecer pai e mãe é princípio de honra. Aí diz assim, ingratos, profanos, sem afeto natural. O que mais está pegando hoje aí é isso aí, homem com característica de mulher, mulher com característica de homem, sem afeto natural da pessoa. É o que Paulo está dizendo, não é eu não. Sem afeto, irreconciliáveis, pessoas que não aceitam a reconciliação de maneira nenhuma. Às vezes você não calou, falou alguma coisa, a pessoa fica com raiva de você, não quer se reconciliar. Paulo dizendo, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, pessoas que olham assim, a pessoa sabe que a pessoa é pacata, amorosa, mas não tem amor por ela de jeito nenhum, traidores, meu Deus do céu, só o sangue de Cristo Jesus, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, ama mais as suas coisas, não, prioridade é as minhas coisas, depois eu vou na igreja, isso, não, meu negócio é o meu negócio primeiro, é o que Paulo está dizendo, irmão. Aí diz assim, olha, caminhando para o fim, o apóstolo Paulo, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, ou seja, eles são tão bonzinhos, eu amo você, mas nega tudo que faz e fala. Tem aparência, olha o que diz aqui, tendo aparência de piedade, parece muito piedoso, mas nega a eficácia dela. Meu irmão, se você souber o poder da piedade, o poder de amar o próximo, de ajudar alguém, o poder que Deus te dá sobre isso, o poder da piedade, você praticaria mais ainda do que você já pratica. Porque o apóstolo Paulo disse assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, negando o resultado da piedade. Olha o que ele recomenda, destes, afasta-se, porque destes números são os que são introduzidos pelas casas, ou seja, pelas igrejas, e levam cativos, só para você entender, e levam cativo mulheres nécias. Se você não sabe o que é nécio, nécio é aquela pessoa que é desprovida de conhecimento. Nós chamamos de ignorante, não porque a pessoa é grossa, é porque ela não tem conhecimento. Então essas pessoas são ineptas, são nécia. E por que ele fala as mulheres nécias? Porque não era dada oportunidade às mulheres estudar. Então quando esses camaradas chegavam com aparência de piedade, e tal, ele pegava essas mulheres com falsas profecias e outras coisas mais e carregava. E elas eram cheias, carregadas de pecado, levadas às várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, elas não tinham direito de conhecer a verdade. Isso é Paulo dizendo a Timóteo. Está aqui, 2 Timóteo 3:1. Paulo está dizendo assim, olha, essa é a aparência dos homens atuais, dos últimos dias.
E ele continua dizendo assim, dentro da revista aqui, irmãos, a precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, eu falei isso, não está dizendo aqui o dia que Jesus vai voltar, nem a hora, mas só que deveria ser de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever por comportamentos, ações, práticas que mereciam ser, que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, em 1 Coríntios 10, 11, ele fala sobre isso, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos nós, é uma pergunta, na reta final? Na última volta da corrida, será que nós não estaríamos assim? O apóstolo Paulo descrevendo como é que esses homens são, está aí, irmãos, está claro, nós temos visto muito isso aí fora. Dias finais, irmãos, pessoas sem afetos naturais, sem amor ao próximo, amante de si mesmo, que prefere as coisas dele, depois as coisas de Deus, depois eu vou lá ver esse negócio na igreja, depois eu me preocupo com oração. Irmãos, isso é muito sério o que o apóstolo Paulo diz, que nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Olha o que ele diz aqui, ó, no segundo tópico, a natureza do ataque. Quais são as naturezas do ataque, pastor Joel? Quais são essas naturezas? O ataque é de natureza espiritual, é de cunho espiritual. Os ataques de Satanás à igreja são de cunho espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios, 1 Timóteo 4:1. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja, são seres sobrenaturais. E ele continua dizendo assim, nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que na nossa luta não era contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Em Éfeso, capítulo 6, irmãos, ali fala de hierarquias de demônio. Potestades, principados do mal, do mundo tenebroso, cada demônio tem a sua hierarquia, tem a sua artimanha, tem a delegação de Satanás, aonde ele vai atuar, e os ataques são de âmbito espiritual. Exemplo, espírito de enganadores, isso é um âmbito espiritual. Lembra da menina lá, da moça de Atos, capítulo 16, a moça que tinha um espírito de adivinho, que enganava as pessoas, que são demônios, uma espécie de hierarquia, eu falei sobre isso, Efésios capítulo 6, irmãos, eu fui numa igreja uma vez, ver um pregador, que um amigo meu me levou, uma igreja grande aqui em Vitória. Aí ele falou comigo assim, pastor Joel, vamos lá ver um pregador lá de São Paulo, o camarada está aí, o cara revela CPF, título, revela tudo. Eu falei, meu Deus, mas ele revela a Bíblia? Porque Deus não está interessado no meu CPF, não está querendo saber do meu... Não, mas ele revela, você vai ver lá, rapaz. Aí eu falei com ele ficou até chateado comigo, um bom tempo, falei, rapaz, isso é espírito de adivinho, irmão. Nós já descobrimos aí, né, nas redes sociais, você descobriu aí, todo mundo descobriu que o camarada, chama um camarada aí, indiquei o camarada lá de, sei lá, aí o camarada entra lá no Facebook da Magníficos, aí olha o nome de fulano, olha a vida de ciclano, vai anotando, daqui a pouco ele está com um papelzinho aqui só, Nilson, Deus me mostrava você vir lá de Curitiba, pá, aí pronto, aí o povo, meu irmão, e o povo lá pulava, hein? Aí foi fazer uma oferta missionária lá, deram relógio, Bíblia, deram terno, sapato, disse que ia levar para a missão. Aí o irmão me futucava, pastor Jorge, você não vai dar nada? Não, eu vou dar minha Bíblia nada, irmão, pelo amor de Deus, rapaz. Irmãos, espírito de engano. E está nos advertindo aqui para a gente ficar atento nisso aí, nesses ataques. São ataques contra a igreja de Jesus, ataque de cunho espiritual. Camarada, parece que, né, e tem, deixa eu te contar uma historinha aqui rápida, aqui, porque a hora... O pastor Joel Machado foi meu pastor por 10 anos, foi pregar num congresso, não vou falar o nome da congregação, porque é conhecida, está filmando,
E lá, quando ele chegou na festividade, tinha 2 irmãs que ficavam assim, irmão, sentadas em 2 cadeiras, com pano branco, as irmãs vestidas de branco. Eu levei ele lá. Aí, o culto era assim, irmã Vanessa. As irmãs falavam em língua aqui, aí dizia assim, canta o louvor tal. Aí o grupo de louvor tinha que cantar o louvor tal. Aí, daqui a pouco, as 2 falavam em língua de novo, canta o louvor tal. Aí o grupo de louvor tinha que cantar o louvor tal. Aí o pastor Joel virou para o pastor local e falou assim, pastor, o que é aquilo ali? Pastor, Deus abençoou a igreja, enviou essas 2 profetas aí, às 2 horas, Deus revela, e o que ela fala tem que fazer, porque Deus está no negócio. O pastor Joel falou assim, rapaz, esse negócio não é Deus não. Ele falou, não, pastor, tem 7 anos que Deus está bradando aqui dentro dessa igreja. E outra, hein, pastor, bota pregador aqui no estreito, porque o camarada chega com a pregação pronta aqui, elas falam em língua aqui, fala assim, ó, vai pregar em Isaías tal. O camarada, se não tiver Bíblia, não prega, pastor. O pastor Joel olhou para ele e falou assim, pastor, isso é demônio. Ele falou, tá doido, pastor? Isso não é, vamos orar aqui. E na hora da pregação, fizemos uma oração lá, né? O diabo se manifestou na boca das 2, irmãos. Irmãos, ó, o que deu de gente vazando, quase quebraram a porta da igreja. O que deu de gente correndo, porque todo mundo em 7 anos acreditava que era Deus, e era espírito maligno redigindo a igreja. A igreja tem que ter pastor, e o pastor aqui tem que ter punho, irmãos. Tem pastor para isso, para botar, peraí, irmão, não, calma aí, é assim não. Esse dia não, né? Tem tempo, estava pregando na igreja, pai, e Deus falando numa palavra, pai, eu 3 dias sem comer de jejum, preocupado com aquela mensagem, Apocalipse, eu não domino muito bem, e fui estudar aquela coisa toda. Quando eu estou pregando, irmão Nilson, no meio da mensagem, Deus usando, saiu um irmão de lá marchando, aí segurou o microfone daqui, querendo falar em língua, eu brigando aqui, a igreja olhando, aí eu empurrei o irmão, meu irmão, peraí, irmão, ele falou, não, Deus vai falar comigo. Eu falei, não, Deus está falando na palavra, pode sentar lá, pai, está maluco, pai? Tomar o microfone na minha mão, e se foi engraçado, pai, ele puxava daqui, eu puxava daqui, o pessoal tudo olhando e rindo, igual você está aí, irmão, o pessoal tudo rindo, eu, peraí, irmão, está maluco, pai? Não, Deus vai me usar agora aqui, peraí. Eu falei, não, Deus está falando na palavra, rapaz. Você quer pegar, você vai tomar o microfone da palavra de Deus? Rapaz, cada situação, né? Deus, irmão, tem que ter muita misericórdia de nós, para pregar o evangelho. E temos que estar atento que Paulo está nos ataques espiritual, irmãos. Esses ataques, olha um outro ataque, número 2, ataque de cunho de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, sempre sutil. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Isso é terrível. Lidar com gente mentirosa é a pior coisa que tem na vida, porque você não sabe para onde ele está indo. Camarada conta mentira hoje, outra amanhã, meu Deus do céu. Então, ele está dizendo aqui, ó, tem que tomar muito cuidado com o cunho moral. Irmão, deixa eu só falar uma coisa aqui, diante de Deus aqui. O Espírito de Deus vai te usar, lógico, orando, buscando conhecimento, mas o Espírito de Deus vai te usar. Estou falando isso aqui debaixo da comunhão do Espírito Santo. O Espírito de Deus vai te usar com base no seu caráter. Se o seu caráter engloba todas as áreas da sua vida, ele vai te usar em todas as áreas da sua vida. Se tem algum, ele vai te usar com limitações. O Espírito de Deus. Deixa eu só te dizer outra coisa aqui que veio. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca começa seu ministério orando e jejuando. Não se começa ministério em monte, se começa com caráter. Eu tenho caráter, o Espírito vai me possuir sabendo do meu caráter, com autenticidade para falar, e aí sim eu vou orar, vou jejuar, vou pedir a Deus os frutos. Por quê, pastor Joel? Porque o fruto gera o dom. Se eu pedir o dom, Deus dá o dom de pregar, de revelar, de curar, mas o fruto gera o dom não gera fruto. Então nós temos que ter muito cuidado, porque ele está falando aqui de cunho de caráter moral, caráter pessoal, de pessoas. A hipocrisia, eu escrevi aqui, e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs. Vai contra a autenticidade e a verdade.
A verdadeira identidade cristã, o que é a verdadeira? O verdadeiro cristão espera-se que ele seja autêntico, cristalino, que as suas condutas sejam com base na verdade em Deus. Aí vem aqui para dentro da revista e diz assim, esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, de autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalhará com as falsidades e engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. Veja bem, quando a pessoa tem a mente cauterizada, sua consciência já está cauterizada. O termo grego, suneidesir, isso aqui é um grego moderno, já é diferente, tinha que ser o mais arcaico. Usando aqui para a consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio de qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Quando a pessoa tem a mente cauterizada, eu escrevi aqui, ela só trabalha com os erros e falsidades, se torna insensíveis, só faculta aquilo que lhe convém. Colossenses 2,8 diz assim, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo a Cristo. Irmão, a pessoa quando tem a mente cauterizada, que ela diz, não, eu já sei de tudo, eu já conheço tudo, e a nossa vida cristã ela é pautada sobre a balança. Se você ora 1 hora por dia no seu devocional, estude 1 hora por dia a Bíblia. Ah, pastor Joel, eu oro 3 horas, igual o senhor, então estude 3 horas igual. Por quê, pastor Joel? Porque se você orar muito, você é o santão. Jogando muito aberto aqui, é estudo, a gente acaba sendo muito santo, porque eu oro demais. Mas agora, se eu estudar muito, é só eu que sei. Aí já... Então, você tem que ter uma balança. Oração, conhecimento. E assim a gente vai. A nossa vida vai ser pautada sobre isso. E quando a pessoa... Paulo está dizendo, essa pessoa tem a mente cauterizada. É só ela. É ela que sabe tudo. Ela... Né? E é até difícil lidar com isso. Com esses tipos de pessoa. Mas vamos para o terceiro tópico aqui, a esfera do ataque. A esfera do ataque. A esfera religiosa, irmão. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja, dentro da igreja. Esses ataques estão aqui dentro da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Paulo está dizendo assim, o apóstolo está dizendo assim, se referindo a pessoas que outra hora se diziam cristãs e que não resistiram aos ataques do diabo. E pior, que essas pessoas que abandonaram a fé agora prestam serviço ao diabo. Pessoas que outra hora cantavam, pregavam, ensinavam, agora são inimigos número 1 da igreja. Pessoas que não resistiram. Sejam aqueles que lutaram em suas trincheiras, contudo, por alguma razão, abandonaram a fé, se tornaram inimigo da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Você conhece alguém assim? Que era cristão e agora você vai falar do evangelho para ele, o camarada só falta tacar pedra? Irmão, isso é terrível. Eu passei por situações assim, de pessoas assim. O camarada era pastor, foi pastor anos e anos. Fui conversar com ele, quase me bateu lá na plataforma, um senhor de idade, dizendo que não acreditava mais em nada daquilo ali e tal, e você fica olhando, pessoas que outra hora pregavam, que ensinavam, mas agora está com a mente cauterizada, está num cunho religioso,
e passou por alguma trincheira na guerra do Evangelho, irmão, nós temos luta todos os dias. Todos os dias vai ter luta. E as lutas são bons para te chegar mais a perto de Deus. Porque quando não tem luta, desconfie. Se a sua vida está indo tudo muito bem, desconfie. Porque se não tem uma luta, não, Deus está me abençoando, pastor João, não pode. Não pode. Mas quando a unção atrai coisa boa e coisa ruim, irmão. A bênção de Deus também, quando você é abençoado, sempre tem alguém com inveja, sempre tem alguém para se alegrar. Então nós temos que desconfiar nesses negócios. Tem um negócio errado aí, não acontece nada. Ninguém, não tem nada, tem um negócio errado. Nós temos que estar muito focado nisso aí, porque tem muita gente que era de fé inabalável e passou por provação. Eu conheço, a Lohane conhece também, eu chamo só de Ingrid, né, Lohane. A igreja de um pastor amigo meu, a igreja é grande. Aquele monte de jovem, um trabalho de jovem, um monte de jovem, irmã Vanessa, foi para a igreja. Primeira semana, está todo mundo lá no vale, tem um vale ali, Carapina, onde eu morava, que é atrás do cemitério. Para ir para lá, primeiro, tem que estar muito cheio de Deus, porque você passa na porta do cemitério. E tem macumbeiro fazendo trabalho lá que não é brincadeira. Segundo, os mosquitos lá do tamanho da Bíblia. Se você te carrega. Você tem que, mulher tem que ir com calça, meia, sapato, a saia, blue, pode estar o calor que for, porque mosquito tem até de óculos e lente para te enxergar. E aí, os meninos aceitaram a Jesus, tinha conversado com a minha esposa, eu falei, está começando errado. Eles estão começando no fogo, orando, jejum. Não é que seja errado a expressão, mas se começa aceitando a Jesus e indo para a Bíblia, irmão, tendo estrutura, a Bíblia ela é a coluna, ela é uma estrutura que vai te alicerçar, para quando vier um vento, você vai na Bíblia e você fala assim, não, eu já li isso aí, eu sei como é que é isso aí, mas quando você vai só para o fogo, quando vem um vento, meu amigo, passou 6 meses, está todo mundo nas drogas de novo. Por quê, pastor João? Porque queria só pregar, queria viver no fogo. E o evangelho, irmão, Jesus disse, me perseguiram a mim, que dirá a vocês. Vão sofrer, então vamos passar. E quando você conhece Bíblia, irmão, você está estruturado. Você sabe que nos dias de tempestade, só vence a tempestade como? Na posição de joelho. E tempestade vem. Meu Deus do céu, como vem? Então nós temos que estar atento que a esfera do ataque, primeiro, cunho religioso. Segundo, na esfera social. Veja bem, outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo proibindo o casamento, quando Paulo fala sobre o casamento em 1 Timóteo 4,3. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe, se não a mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos, meu irmão, sob fogo cruzado, cerrado, de muito ataque, mas as mais variedades de leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essas realidades, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Família fraca, igreja fraca. Igreja fraca. Deixa eu só te dizer uma coisa aqui. Na esfera social, existe hoje, eu pesquisei isso hoje, no Congresso Legislativo Federal, 64 projetos de leis que visam normas de caráter geral, que vai atingir a todos, e de caráteres relativos. Que caráteres são esses? De interesses de grupos minoritários que expressam claramente ser contra a cultura judaica cristã, ou seja, contra os princípios bíblicos que regem a nossa fé cristã. Quais são uns desses? Só uns, que estão lá, projetos que estão engavetados, esperando depois das eleições o que eles vão agir. Veja bem, quais são? Divórcio coletivo. Eu já fui no Parque de Exposição de Carapina em casamento coletivo, pastor Sidônio. Mais de 200 pessoas para casar, coisa mais linda. Padres e pastores
reunidos, e quem é católico vai casar com um padre, e coletivo, uma coisa mais linda no mundo. E agora tem leis lá que pode, não passou, está lá, divórcio coletivo. Né? Os cartórios se reúnem de uma comarca, reúnem lá, tem lá 200 pessoas, porque o número de divórcio aumentou muito na era da pandemia, e querem fazer coletivo. Irmão, isso é contra a igreja, irmão. Aí vem outro, casamento homofetivo, está aí na nossa goela. Querem que nós... Não, irmão, vamos seguir a Bíblia. Casamento poligâmico. Quem não sabe? Casamento, camarada pode casar com 2 mulheres, mulher pode casar com 5 homens. Querem empurrar isso aí contra os princípios da igreja. E o apóstolo está nos alertando aqui, ó. O ataque de Satanás na esfera social, para denigrir a imagem. Liberação de incesto. Aí foi criada uma lei lá, pelo um partido, em 2015, onde eles entraram com ações dizendo, não, nós não estamos querendo incesto, né, do pai casar com a filha, o filho casar com... Não, nós não estamos querendo isso. Mas a lei que foi criada dava brecha para isso. Dava brecha. Por mais que a Constituição, lá no artigo, lá, 1200 e alguma coisa, no inciso 200 e tal, diz que o casamento tem leis que não podem ser aprovadas no casamento, mas dá brecha, irmão. Dá brecha. Isso tudo é para implicar com a igreja. Tem leis lá que proíbe pastor de pregar em presídio, de visitar o hospital, igreja tem que ser de porta fechada, igreja igual na China comunista, igreja tem que ser catalogada, os membros, identidade CPF de cada um, entregue ao governo, tem que ser acima de X membros, senão tem que fechar Magnífico não tem 600 membros, fecha, tem que ir todo mundo para a igreja. Irmão, está lá, esperando. E a igreja precisa tomar consciência disso, porque Paulo está advertindo aqui, irmão, não é eu não, é Paulo. A esfera do ataque religioso e a esfera do ataque de cunho social, para denigrir a imagem do cristão aí fora. Então nós temos que estar muito atentos, porque o ataque está ensinando aqui desde cedo que ele é sutil. São sutis, esses ataques são sutis, irmãos. E é muito, muito, muito perigoso. Agora nós vamos entrar aqui já indo para o final da revista, mas que nós possamos ficar muito atentos com a vida de oração e jejum, conhecimento da palavra, porque só a palavra vai libertar o homem, vai nos orientar. Nós somos regidos, irmãos, aceitei a Jesus, estou caminhando por fé para ir para o céu, nós somos regidos pela Carta Magna. Nós respeitamos a nossa Constituição, claro, nós somos terreno, ainda estamos na terra, tem a Constituição aí, mas a nossa profissão de fé está aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. A igreja protegida. A igreja protegida. Antes da conclusão. O 4º tópico aqui. A igreja protegida. A exposição da palavra de Deus. Primeiro. O apóstolo Paulo põe 2 importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. 2. Só bota 2 aqui. Primeiro, a palavra de Deus e oração. Eu falei aqui, nós temos que estar numa balança. Orou 1 hora, estude 1 hora. Orou 3 horas, estude 3 horas, para você ser uma balança de Deus. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto, ou seja, é um remédio contra a ceticismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Irmão, a palavra ela vai desmiuçar, ela não vai deixar que o culto falso, aquele culto, vou usar a expressão aqui, malandreado, se vingue, se crie, porque a palavra de Deus expulsa. Quem não é da palavra não consegue. A palavra de Deus é como um fogo. E serpente tem medo de fogo. Então não fica. O pastor Paulo está dizendo aqui, olha, o poder da oração e da palavra, a exposição da palavra de Deus, ele revela, 2 armas são reveladas, né? Primeiro a palavra e depois a oração. A palavra de Deus é o remédio para destruir a forma falsa de cultuar a Deus. O diabo odeia a palavra, irmão. Ele tem criado mecanismos sutis dentro da igreja que traz uma falsa alegria aos corações, mas sem a palavra de Deus essas pessoas não conseguem ser libertas.
Ele cria uns negocinhos aí que toma tempo, e quando você vai ver, a palavra é 5 minutinhos só, e está todo mundo feliz, rindo, mas ninguém foi liberto. Você conhece pessoas que estão há 20 anos dentro da igreja, pastor Marcos, e só conhece Jesus 3 anos. 17 anos ele passou dentro da igreja sem conhecer verdadeiramente Cristo Jesus. Aí nos 3 últimos anos dele ali, ele está conhecendo Jesus. Porque não quis conhecer a palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é... Olha, eu vim da igreja, pastor Joel Machado. Pensa num camarada, um homem de Deus. Você está sentado no púlpito, está colocando louvor aqui, ó. Aí está dando o horário da palavra, pastor Acidones. Ele chega aqui e fala assim, Acidones, é você que vai pregar. Você, eu, pastor? É. Aí já passa logo, toma aqui, irmão. Então o obreiro lá tinha que conhecer a Bíblia, porque era em cima na hora. Tá. Pai, pastor Joel era terrível. Ele olhava para trás assim, ele estava aqui, né, tocando o tecladinho dele, pam, pam, pam. Aí ele olhava para trás assim, ó, vai pregar agora depois do louvor. Eu disse, meu Deus do céu. Tinha que conhecer a palavra. Mateus 22, 29 diz o quê? Jesus respondendo aos discípulos disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ó, vocês estão errando porque não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Salmo 119, versículo 5 diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Como é que você vai purificar, jovem? Observando conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus purifica-nos. Só ela para nos purificar. No versículo 11 do 119 diz assim, olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Se você tiver a palavra de Deus no seu coração, irmão, você é despertado para não pecar. O diabo vem com sutileza para você pecar, e você tem a palavra, você fala assim, não, isso aqui eu conheço. 2 Timóteo 2,15 diz assim, procura-te, está falando para nós, obreiro, procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. O obreiro tem que conhecer a palavra, tem que conhecer a Bíblia, para manejar na hora do sufoco, você tem que saber dar uma palavra, irmão. Tem que ter uma palavra. João 5,39 diz o quê? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Jesus, hein? E são elas que testificam de mim. Jesus, ó, examina as Escrituras, porque vocês, através dela, vão ter vida eterna. E vão testificar através das Escrituras, através da palavra. Paulo está dizendo, ó, o remédio contra a sutileza do diabo, palavra. Romanos 10,17 diz o quê? De sorte que a fé vem pelo ouvir. Ouviu? A palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus, Paulo está dizendo, é o remédio. Está aqui um antídoto para destruir essas artimanhas. Tudo que nós já estudamos aqui, esses ataques sutis, essas afeições dos últimos tempos, Paulo disse em 2 Timóteo 3, cuidado com o homem avarento, com o homem presunçoso, que tem aparência de bondade, cuidado com não sei o quê, e Paulo vai dizendo não sei o quê, cuidado com os ataques disso, cuidado com os ataques daquilo, e mas Paulo, como é que eu faço, Paulo? Conhece a palavra, meu tempo está acabando, conhece a palavra, irmão, conhecereis a palavra que é a verdade, vai nos libertar. E o segundo remédio, a prática da oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, olha, orai sem cessar. Temos que ser constantes em oração, irmãos. 1 Timóteo 2,8 diz, quero, pois, os irmãos, orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Ore, Timóteo. Pede para orar em tudo quanto é lugar, Timóteo. Filipenses 4,6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Irmão, a oração é o combustível do cristão. Quanto mais você orar, mais sensível ao Espírito Santo você fica e mais íntimo de Deus você se torna. Paulo está nos ensinando o remédio para combater essas artimanhas do inimigo, essas artimanhazinhas, sutileza, que às vezes a gente faz igual o papagaio, nada não, e está uma cobra comendo, e nada não. Então vamos ter muito cuidado, irmão. Vamos colocar de pé, eu queria fazer uma oração antes de passar esse microfone. A revista, toda ela está baseada ali na sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Nós temos que estar atentos a essas sutilezas, essas coisas pequenas,
essas coisas mínimas que vai juntando, e daqui a pouco a gente não consegue mais tirar de dentro da igreja. Uma conclusão: temos que estar ciente dos ataques de Satanás contra a igreja. Se não enxergarmos assim, ficaremos achando que tudo é normal. Nunca vamos imaginar que é ele. Por isso precisamos conhecer as Escrituras para entender a natureza desses ataques. E em qualquer esfera ele está ocorrendo. Enfim, é mais importante termos as armas espirituais para uso de forma correta e sairmos vencedor dessas batalhas. Se nós conhecermos as nossas armas espirituais, se soubermos usá-las, desfrutar da oração, do conhecimento da palavra, nós vamos sair vencedores dessas batalhas. E graças te damos. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor, aqui estamos nessa noite, no estudo bíblico da tua palavra, Senhor, a palavra viva e eficaz. Com muita responsabilidade, Senhor, ministramos as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. E entendemos que Paulo, teu apóstolo, teu filho, deixou uma instrução, oração e palavra. Senhor, mantenha as tuas mãos estendidas sobre cada vida aqui dentro hoje, sobre cada família que está assistindo sobre o YouTube, sobre as redes sociais. Mantenha as suas mãos estendidas naqueles que não puderam vir, Senhor. Guarda o nosso pastor presidente, mas a sua esposa. Livra de todos os ataques do mal, Senhor, dando a eles cada vez mais sabedoria, oração e prática, para que possa desvencilhar desses ataques, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e penetra os nossos corações, e tem discernido as nossas mentes, a intenção dos nossos corações, de conhecer mais a ti, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Mantenha, Senhor, encarecidamente as suas mãos estendidas, nos capacitando, nos dando, meu Deus, o poder na sua palavra, para vencermos os ataques esferidos pelo inimigo contra a igreja do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.